Olá, meus amores, bom dia! Hoje é quinta-feira, 3 de dezembro, e a nossa matéria é História. Vamos dar iniciativa à nossa videoaula que está falando da Nova República, 1985 aos dias atuais. Vamos acompanhar a nossa videoaula? Vamos lá! No ano de 1985, quem deveria assumir o cargo como presidente era Tancredo Neves. Isso ia acontecer no dia 15 de novembro, mas Tancredo Neves adoeceu e faleceu. José Sarney, então, tornou-se presidente da República em seu lugar e foi buscando a defender a democracia como forma de governo. Isso no ano de 1988. Foi criada uma nova Constituição. Nessa Constituição estabelecia eleições diretas para a presidência. O Brasil já acumulava dívidas com outros países desde a ditadura militar, o que prejudicava a sua economia a fim de tentar controlar a inflação econômica. Por exemplo, o Plano de Estabilização Econômica. O cruzeiro, que era a moeda do país, então transformou o cruzeiro e os preços dos produtos e serviços que foram congelados. Depois de 30 anos sem escolher um presidente por meio de voto direto, o povo elegeu em 1989 o então Fernando Collor de Mello. Collor anunciou duas medidas econômicas que ficou conhecida como Plano Collor. A primeira foi a extinção do Cruzeiro Novo, moeda que havia substituído o cruzado ainda no governo de José Sarney, e a volta do Cruzeiro como moeda nacional, e o segundo foi o bloqueio por 18 meses por depósito de conta corrente e poupança que ultrapassasse de 50 mil cruzado novo. Após 2 anos, ele foi afastado do cargo por causa da corrupção. Foi aí que o povo se revoltaram, foram para as ruas com as caras pintadas, pedindo o impeachment de Collor. Agora vamos para a nossa atividade do livro, páginas 108 a 109, questão 1. Em 1985, com a morte do presidente Tancredo Neves, escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional, em seu lugar o vice-presidente José Sarney. Sobre esse momento da história do nosso país, escreva ver ou falso nas afirmativas. Número 2. Caça conhecimento. Encontre a resposta no diagrama. Número 3. Elabore um parágrafo sobre o motivo do impeachment de Collor. Número 4. Escreva 3 conquistas importantes para a sociedade a partir da Constituição de 1988. Número 5. Observe a imagem. Podemos associar a imagem acima a que? Número 6. O ministro da Fazenda, que em 1985 sucedeu Itamar Franco na presidência e implantou o bem-sucedido Plano Real, foi Luiz Inácio Lula da Silva, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso ou Castelo Branco. Número 7. Em relação ao governo de Lula, escreva verdadeiro ou falso. Número 8. Em 2003, Lula assumiu a presidência no Brasil. Cite 3 programas sociais implantados no seu governo. Vamos agora acompanhar a nossa explicação de matemática. Vamos lá? Área de figuras planas. Área é a relação que a parte interna de uma figura estabelece entre duas dimensões. Nas figuras planas, as dimensões dizem respeito à altura e à largura. Temos aqui um exemplo. Sabemos que a altura mede 3 centímetros e a largura 3 centímetros. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma multiplicação. Vou multiplicar a largura com a altura, que nesse caso é 3, 4 vezes.
porque sabemos que aonde não tem numeração na largura e nem altura, sabemos que os dois estão também do mesmo tamanho, está medindo 3 centímetros. Então, eu vou fazer o quê? Uma multiplicação. Vou multiplicar 3 4 vezes, que é igual a 12. Temos aqui medidas de massa. Na unidade de medidas de massa, a unidade fundamental é o grama. Então, a medida de massa, ela também tem seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos da grama são decagrama, hectograma, quilograma. Os submúltiplos são decigrama, centigrama e miligrama. Então, os múltiplos, o decagrama, são 10 vezes maior que a grama. O hectograma, 100 vezes maior que a grama. Quilograma, 1000 vezes maior que a grama. Já os submúltiplos, o decigrama, 10 vezes menor que a grama. Centigrama, 100 vezes menor que a grama. E o miligrama, 1000 vezes menor que a grama. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma divisão na hora do cálculo. Temos aqui as medidas de capacidade, que sabemos que é o litro. Então, o litro também tem seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são decalitro, hectolitro e quilolitro. Então, decalitro equivale a 10 litros, que é 10 vezes maior, hectolitro 100 litros, que é 100 vezes maior, e quilolitro equivale a 1000 litros, que é 1000 litros maior. Então, temos o submúltiplo, que é o decilitro, que é 10 vezes menor que o litro. Temos o centilitro, que é 100 vezes menor que o litro, e temos o mililitro, que é 1000 vezes menor que o litro. Aí são os submúltiplos do litro. Na hora de resolver, o que é que eu vou fazer? Uma multiplicação. Aí vocês vão fazer a atividade da página 118 a 119, da 120 a 122. Qualquer coisa chama a Pro no privado.